Você já se perguntou por que algumas pessoas sentem facilidade e se destacam nos estudos, enquanto outras lutam para obter bons resultados? É sobre estudos que vamos falar e conversar no vídeo de hoje. Desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa dedicada, sempre gostei de estudar de tudo um pouco, sempre fui incentivada desde pequena sobre a importância, sobre o valor que os estudos têm na vida de uma pessoa. No ensino médio, eu era considerada a nerd da sala, e não porque eu tinha o conhecimento de tudo. E, na verdade, eu não me sentia mais inteligente, mas o fato era que eu era dedicada, eu gostava de estudar, de aprender coisas novas. E não tinha uma preferência por disciplina A ou B. Eu sabia que era importante eu conhecer e estudar todas as disciplinas e ter um bom resultado, porque precisava passar de ano e almejava entrar numa universidade. Mas o fato é que a forma como a gente olha os nossos estudos influencia muito o nosso desempenho nele. E existem algumas estratégias que me ajudaram a potencializar, a melhorar ainda mais toda a minha vida estudantil. E é sobre essas dicas, esses segredos que eu vou te contar no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um enorme prazer tê-lo aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre hábitos nos estudos. Na verdade, eu vou compartilhar com você alguns hábitos que mudaram minha vida estudantil. E tudo isso começou quando eu entrei na universidade, pois uma grande quantidade de conteúdo e muitas vezes eu me via perdida e não via nenhum sentido em estudar aquilo. E a primeira coisa que fez com que eu mudasse a minha performance no estudo foi buscar sempre a utilidade, sempre um propósito, um sentido maior em tudo aquilo que eu estudo. É simplesmente você parar e pensar que o estudar, ele não é meramente uma atividade que vai te proporcionar bons resultados acadêmicos. Ai, só um momentinho. Voltando. Quando você olha para os estudos como algo para além do que te proporcionar boas notas, te fazer passar de ano, te fazer galgar uma vaga na universidade, você olhar para os estudos como um instrumento de formação intelectual, como algo que vai te formar como uma pessoa, isso se torna muito mais produtivo, muito mais regozijante você sentar para estudar. É você sentar para estudar não apenas para fazer prova, não apenas para memorizar um conteúdo, mas para você realmente aprender a tomar posse daquilo. Quando te questionarem ou quando você estiver refletindo sobre algo, você compreender e saber se expressar, saber explicar algum fenômeno, porque realmente você aprendeu. Aquele conhecimento está atrelado à pessoa que você é. E quando eu parei para olhar para os meus estudos nesse sentido, como um propósito maior, como algo que vai me tornar uma pessoa melhor, simplesmente meu desempenho aumentou bastante. Utilizar o meu conhecimento para algo útil, algo concreto, palpável, isso fez com que o meu esforço se tornasse muito mais gratificante em aprender aquele conteúdo novo. É você encontrar sentido e propósito em tudo aquilo que você vai estudar. Claro que há situações, há conteúdos que você vai precisar estudar sem ter esse desejo, sem ter essa vontade. Não é porque você vai fazer uma graduação, uma faculdade em uma área que todas as disciplinas daquela faculdade, daquele curso vai te dar alegria em estudar. Não caia nessa. Mas quando você puder também, no seu tempo livre, você buscar estudar aquilo que te agrada, aquilo que traz alegria. Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre hábito de estudo, sobre novas formas de aprendizagem, sobre como o cérebro funciona. Eu gosto muito de estudar sobre métodos de leitura. Então, quando eu paro para estudar sobre esse conteúdo, eu sei que tem um propósito maior, é eu melhorar minha performance nos estudos, é eu buscar cada vez mais estratégias diferentes para memorizar e aprender de forma mais assertiva um conteúdo. Isso torna o estudo muito mais produtivo, muito mais deleitante. Não sei se é essa palavra, mas experimenta vivenciar isso, que eu tenho certeza que o teu estudo vai se tornar muito mais prazeroso.
Um segundo hábito que eu passei a realizar na minha vida estudantil foi mudar de local durante minhas sessões de estudo. Ou melhor, durante a permuta de conteúdo, mudar também de local, mudar de formas de anotações. Então, colocar um estudo dinâmico, não aquele estudo monótono que eu sento de 1h da tarde, decido que vou estudar até as 3 da tarde, e nesse mesmo bloco de estudo de 3 horas eu fico sentada no mesmo local, fazendo as anotações com as mesmas cores. Então eu busquei colocar mudanças nas minhas sessões de estudo. Aqui em casa a gente tem um quarto lá no andar de baixo, que é meio uma mini biblioteca, tem uma mesinha, também tem uma cama. O quarto, que quando as pessoas vêm de fora dormem nele, e eu sempre gosto de utilizar esse quarto para estudar coisas que não são da minha área profissional. Então, estudar sobre política, estudar sobre nutrição, assuntos que também me despertam interesse e que eu, por vezes, sinto para estudar sobre. Eu não faço esse estudo aqui no meu quarto, na minha mesinha. Eu estudo em outro local. Então isso faz com que meu cérebro ele entenda que sentar ali, o mundo que vai permear os meus estudos é um mundo totalmente fora da área química. E quando eu sento aqui para planejar algo para aqui para o canal, para estudar algo da engenharia química, para preparar um roteiro aqui para o canal, algo que é relacionado à minha profissão, a meu estudo da área química, estudar sobre cafeína e outros assuntos mais técnicos da área química, eu gosto de fazer esse estudo aqui no meu quarto. Então colocar esses elementos de mudança, tanto em relação ao local, se você não tem essa possibilidade, até na mesa da cozinha, por vezes eu gosto de sentar e ir ali estudar algo que não seja aquele estudo rotineiro, técnico da minha área. Isso fez com que eu tivesse mais foco e concentração. E além disso, dessa mudança de local, você também pode implementar mudanças nas suas formas de estudar. Então, você pode simplesmente ler um artigo, mas depois você pode buscar assistir uma videoaula, você pode buscar assistir um review de um livro que tenha relação com esse assunto que você está estudando. Então, você buscar vários elementos para estudar o mesmo conteúdo. Então eu passei a utilizar isso também na minha rotina, e isso sem dúvida facilitou e melhorou muito o meu processo de memorização e de aprendizagem. E essa questão de mudar de local tem muito relação com a minha personalidade, com o meu temperamento. Então, os principais traços, né, do meu temperamento são características de um temperamento melancólico. Então, eu sou uma pessoa muito reflexiva, que pensa demais. Não chega a ser uma procrastinação, mas chega a ser uma falta de foco que eu sinto muitas vezes. E quando eu faço essas mudanças de local, essas mudanças de formas de anotação, de métodos de estudo, isso dá um up na minha energia e eu consigo ter mais foco para desempenhar até o fim aquela atividade. Então é muito importante o autoconhecimento. Você que é uma pessoa mais agitada, você certamente pode sentir essa dificuldade também de a mesmice, a monotonia te cansar. Então isso acontece muito comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mudanças. Então se eu passo muito tempo fazendo uma mesma coisa, de uma mesma forma, isso logo me cansa, me dá uma falta de energia. Então essa questão da mudança de local tem me ajudado bastante. E se você sofre com isso, eu super recomendo você testar e ver se funciona para você também. Uma outra coisa que fez com que os meus estudos, esqueci uma palavra que eu posso dizer, deslanchassem, foi incluir nos meus estudos formas de revisão ativa, principalmente o método de ensino. Como assim? Então, se hoje eu estudei sobre a molécula da cafeína, foi um dos estudos que eu fiz recente, eu busquei ler artigos, assistir vídeos, estudar quimicamente, né, sobre a molécula, e depois, a partir de usar vários métodos de aprendizagem, eu parei e fiz. Se eu tivesse que ensinar tudo isso que eu aprendi para alguém, como eu faria? Então, naquele momento, eu pude consolidar os conceitos, os aprendizados que eu tinha estudado e ver onde eu pude melhorar.
Então, esse método de revisar conteúdo de forma ativa, como se estivesse dando uma aula, a partir do momento que eu acrescentei isso nos meus estudos, isso me proporcionou uma melhoria no desempenho da memorização, da aprendizagem de forma geral muito maior do que eu simplesmente fazendo um mapa mental ou fazendo uma revisão de forma escrita apenas. E é muito importante você entender que por mais que você tenha dificuldade em algum conteúdo A, algum conteúdo B, você pode sim, com técnicas de aprendizagem, com métodos diferentes de estudo, sanar essas dificuldades. Existe um livro chamado Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Eu já li 2 vezes e estou lendo pela 3ª vez, dei uma pausa. E é um dos livros que eu utilizo nos meus estudos sobre aprendizagem, sobre métodos de estudo, como o cérebro aprende. É um tipo de conteúdo, de assunto que eu gosto muito de estudar. E um dos conceitos aprendidos nesse livro é o conceito da plasticidade cerebral. O trecho do livro diz o seguinte: o cérebro adulto não tem a mesma facilidade de promover tão grande modificação, e durante muito tempo acreditou-se que a capacidade de aprendizagem era pequena nos adultos e quase nula na velhice. Porém, o conhecimento atual permite afirmar que a plasticidade nervosa, ainda que diminuída, permanece pela vida inteira. Portanto, a capacidade de aprendizagem é mantida. Então, o nosso objetivo com esse vídeo é justamente fazer com que você busque estratégias que sua capacidade de aprendizagem seja utilizada ao máximo. E por mais que você ache que não tenha facilidade com disciplina A ou B, ou goste realmente de sentar e estudar, você busque maneiras de fazer esse momento mais deleitoso. Como eu falei, busque sentido e propósito em tudo aquilo que você faz. E isso inclui também os seus estudos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. Deixe o seu like e ative as notificações para os próximos conteúdos aqui do canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.